Liturgia do dia 15 de novembro de 2021, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura do livro dos Macabeus. Naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Então, o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, e inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação, e pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei, que lhes caíam nas mãos, eram atirados ao fogo, depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos. E não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 118. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. E guardarei vossa aliança, e guardarei vossa aliança. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei, mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança, e guardarei vossa aliança, e guardarei vossa aliança. Libertai-me da opressão e da calúnia, para que eu possa observar vossos preceitos.
Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. E guardarei vossa aliança. E guardarei vossa aliança. Como estão longe de salvar-se os pecadores, pois não procuram, ó Senhor, vossa vontade. Quando vejo os renegados, sinto nojo, porque foram infiéis à vossa lei. Vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. E guardarei vossa aliança. E guardarei vossa aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: Que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A helenização, que é a fusão da cultura grega com outras culturas, começou muito tempo antes na região da Palestina, mas acentuou-se com a conquista militar de Alexandre Magno em 331 a.C. Atrás dos soldados chegaram o comércio, a literatura, as artes, os desportos, ou seja, uma nova cultura e estilo de vida. Esta nova cultura era uma ameaça para a lei judaica, que implicava umas exigências e um gênero de vida muito opostos ao estilo e aos gostos helênicos. Bem cedo começaram as reações e revoltas contra a situação, mas tudo se agravou quando Antíoco IV Epifânio quis impor a helenização pela força e conseguiu mesmo adeptos entre os hebreus. Com um edito, Antíoco IV pretendeu unificar os povos que lhe estavam submetidos, abolindo as leis particulares e as autonomias. Era a unidade procurada em oposição à vontade de Deus, como no mito da Torre de Babel. Mas o pior foi quando o rei pretendeu colocar um ídolo sobre o altar do templo de Jerusalém e ordenou sacrifícios aos ídolos em todas as cidades de Judá. Os hebreus não podiam guardar os livros sagrados, mas deviam destruí-los. Quem desobedecesse à lei devia ser morto. Houve uma forte reação anti-helênica, protagonizada pelos macabeus. Os fiéis à fé e à tradição hebraica
foram perseguidos e vários foram massacrados. Apesar de tudo, muitos mantiveram-se fiéis à fé dos pais, seguindo escrupulosamente as suas tradições, nomeadamente no que se refere aos alimentos. O Evangelho leva-nos a meditar sobre a oração. Um cego em altos brados e com insistência reza: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Escutado o seu grito, sua oração torna-se louvor que se alarga a todo o povo. O cego seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, ao ver isto, deu louvores a Deus. Podemos e devemos fazer oração de súplica, não para tentar forçar Deus a dar-nos o que queremos, mas para lhe prestarmos a homenagem de lhe pedir o que julgamos importante para nós, deixando-lhe sempre a decisão de nos dar ou não o que pedimos, pois só Ele sabe qual é o nosso verdadeiro bem. Mas há duas condições para que a oração de súplica seja escutada: que estejamos conscientes de precisar da ajuda do Senhor, como estava o cego, e que tenhamos uma grande confiança. Sem confiança, a nossa oração de súplica pode manifestar apenas desânimo e desespero. É principalmente a confiança que nos alcança os favores de Deus. A tua fé te salvou. Peçamos ao Senhor que tenha compaixão de nós. Ele não deixará de a ter, e a consciência da nossa necessidade tornar-se-á maior. Hoje também é o dia de Santo Alberto Magno, bispo e doutor da Igreja. Nasceu em Lauingen, junto ao Danúbio, na Baviera, Alemanha, cerca do ano 1206. Fez os seus estudos em Pádua e em Paris. Entrou na ordem dos pregadores e exerceu o magistério em vários lugares com grande competência. Ordenado bispo de Ratisbona, pôs todo o seu empenho em estabelecer a paz entre os povos e cidades. É autor de muitas e importantes obras, tanto de ciências sagradas como naturais. Morreu em Colônia no ano 1280. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, Santo Alberto Magno e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, quisestes que o bispo Santo Alberto fosse grande, porque soube conciliar a sabedoria humana e a verdadeira fé. Dai-nos na escola de tão grande mestre conhecer-vos e amar-vos mais profundamente, na medida em que progredimos nas ciências. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.